E olha, o Rio Grande do Sul tem uma das menores incidências de Covid-19 no Brasil. O estado é o número 22 na lista do Ministério da Saúde, que compara o número de casos para cada milhão de habitantes. A lista usou dados atualizados da manhã de quarta-feira, quando o Brasil registrava 114.715 casos confirmados e 7.921 óbitos. A gente vai olhar aqui na nossa tela agora um comparativo dos estados e ver como estão os números, então, do Rio Grande do Sul. Vamos colocar na tela algumas informações, começando por um gráfico aqui sobre a incidência. O estado que está pior nesse quesito incidência é o Amapá, com 2.283 casos por milhão de habitantes, né? Na sequência aparece Amazonas, Roraima, Ceará, Pernambuco, Acre, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro um pouquinho mais abaixo, né? Obviamente que em números absolutos, a gente tem aí São Paulo, Rio de Janeiro também com muitos casos, o Amazonas, até porque o contingente populacional é maior, né? E nesse quesito, como a gente tem aí nessa planilha que a gente acabou de apresentar, o Rio Grande do Sul aparece com 160 casos, portanto, confirmados para cada 1 milhão de habitantes. Temos uma outra tabela aqui que indica a mortalidade, a taxa de mortalidade por Covid-19 para cada 1 milhão de habitantes. Aparece liderando aqui esse ranking o estado do Amazonas, com 157 mortes por Covid-19 para cada 1 milhão de habitantes. Na sequência aparece o Ceará, com 87 mortes, Pernambuco, uma média de 78 para cada 1 milhão de habitantes, Amapá, com 65, empata com o Rio de Janeiro, né, nessa taxa de mortalidade. Na sequência, São Paulo com 62 mortes e o Pará com 43. Vamos dar uma olhadinha no índice aqui do Rio Grande do Sul. Nesse indicador, na verdade, nesse índice, né, são 7 mortes por Covid-19 para cada 1 milhão de habitantes no Rio Grande do Sul. Portanto, os números do Rio Grande do Sul ainda são bons números, né, quando a gente compara com os números de outros estados. E ainda tem estados que estão melhores, né? Por exemplo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, são os estados aí com a menor taxa de mortalidade por milhão. Portanto, conforme apresentou aí o Ministério da Saúde ontem. Agora, para esses estados, caso do Rio Grande do Sul, que tem uma incidência relativamente pequena, não dá para a gente dizer que é pequena, não é? Vai dizer para alguém que perdeu a família que a incidência é pequena. São vidas, são pessoas que estão perdendo a vida pela doença. Mas, como a incidência é pequena, às vezes a gente tende a minimizar o problema, não é? Tende a achar que não é tão grave assim, tende a começar a relaxar nas medidas de cuidado, nas medidas de higiene, acima de tudo. Já que os números estão pequenos, vamos fazer de tudo, né, para que eles permaneçam assim, para que eles não evoluam. E para isso, o compromisso é de cada um, é meu e é seu também.